Muito bem, estamos de volta no nosso segundo bloco e agora a corte momesca, né? Nós vamos entrar um pouco nessa situação assim. Como é que por que você resolveu ser rainha? Alguém te deu um toque? Como é que foi isso, Efigênia? Eu tenho, 32 anos. Uhum. Então, desde pequena, quando eu via na televisão, quando eu assistia novelas, jornais, eu nunca via mulheres iguais a mim. E tentava me identificar com um perfil de beleza ou de comportamento e eu não achava. E no carnaval, em determinado momento, eu comecei a reparar que ali estavam as minhas princesas. Você se identificou, As né? minhas rainhas estavam ali, as minhas referências de alguma forma. E naquela época não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, era aquela coisa mesmo de folhear jornal, de procurar revista, de ver televisão, para poder estar mais próxima dessas mulheres, né? Que eram as rainhas de bateria, as musas das escolas. E eu achava aquilo muito bonito, achava aquilo maravilhoso. E sempre cresci sonhando com aquilo. Minha mãe brinca que eu sempre tive alma de artista. Então eu sempre fui a palhaça da casa. Sim, que legal. E aí eu cresci realmente com essa vontade de ser artista e me espelhar nessas mulheres. E aí você foi para dança? Eu formei em jornalismo. Ótimo. Em 2012. Formei com 21 anos. E depois eu fui me encaminhando. Eu já estudava teatro já há alguns anos e fui tentar Cefar. Passei no Cefar, formei lá no Cefar em teatro. Cefar é a escola da Fundação Clóvis Salgado. Que é muito apertada, inclusive. É pesado o curso no Cefar. Muito difícil passar no Cefar. E continuar no curso também é difícil. E continuar no curso, chegar ao final é mais difícil difícil, isso mesmo, é muito pesado. Eu formei no Cefar em 2017 e ali começou a minha carreira artística. Hoje eu trabalho com teatro há 20 anos, trabalho com teatro musical em algumas companhias aqui de Belo Horizonte. Dancei também no Guararás um tempo, as conexões. Isso mesmo. E sempre vendo essas mulheres como espelho. E aí veio as redes sociais e aí a gente pôde começar a acompanhar essas mulheres mais de perto. O Carnaval de Belo Horizonte começou a crescer, Começou a crescer, então aquelas pessoas que eu só via assim na televisão de longe, Selminha Sorriso e tal, eu comecei a poder acompanhar bem de pertinho e a me apaixonar cada vez mais. E começar, de fato, a sonhar que uma menina com a minha realidade, parecida com a realidade delas, podia um dia ser da corte momesca do carnaval. E aí, como é que foi isso? Esse ano? Ou você já foi rainha? Foi princesa já? Não. Eu tentei, essa foi a minha terceira tentativa. Eu tentei a primeira vez em 2011 ou 12, eu não lembro o ano exato. Você tentou primeiro como princesa ou como rainha? Eu tentei entrar. O que tiver rolando. O que tiver. Conta como é que é isso. Como é que é o concurso, ele acontece todos os anos, geralmente no fim do ano. Esse concurso, ele elege a Corte Momesca de Belo Horizonte, os 2 primeiros lugares do feminino. Sequentemente, a rainha e a princesa. A rainha é primeiro lugar primeiro e a princesa lugar, segundo. Princesa segundo lugar. No nosso caso, eu e a Gabi, a gente gosta de frisar que aconteceu um empate. É mesmo? Então, nós somos 2 rainhas, 2 princesas. E aí eles tiveram que usar um critério técnico ali para definir. E o primeiro lugar do masculino é o Rei Momo. Então, assim, que sempre acontece o concurso todos os anos. É um concurso incrível e que a gente convida aí todo mundo que é apaixonado pelo samba a participar. Queremos bater o recorde de candidatos, hein, gente? Isso. Mas aí, vamos lá. Você lembra a data, mais ou menos? Foi no dia 11, nunca vou esquecer, dia 11 de dezembro. Mais ou menos é ótimo. 11 de dezembro. 11 de dezembro. Tá, e aí quando é que você começa os seus trabalhos oficiais? Dia 11 de dezembro, assim que termina o concurso. Já tá, né? Ali você já sai rainha. E é muito louco isso. Aí? Porque é muito louco você entrar no concurso e você já sair uma referência. Porque realmente você vira você já sai dali uma referência. Aí os holofotes vão pra cima de você. Todos. Aí você vai dar entrevistas. Você tem uma coordenadora, um coordenador artístico de vocês? Como é que é isso? A gente tem 2 fadas madrinhas. E fada madrinha. Que a gente apelidou, ou fada madrasta, depende do estado de humor. Que é o Guilherme, que é da Belotu, e o Toninho. O Toninho, ele tá desde, assim, anos na corte. Então, ele é uma referência no carnaval que acompanha. Ele é funcionário da Belotu, mas ele é um defensor desse movimento dentro da Belotu, dessa figura, sabe? Carnavalesca. Então, ele tá ali há anos.
à frente, ele que acompanha a gente. Então ele fala ele o que pode, o que não pode. O que né? pode, a agenda, Isso. a hora que tem que chegar. Ele é a fada madrasta, tem hora de fada madrasta. Muito bacana. E eles te dirigem vocês. Dirigem, né? fala, Sim. nesse evento, fala, nesse evento todo Esse é um evento mais formal, esse não é mais essa solto, roupa, esse figurino. isso. Tem um Porque precisa, né? direcionamento, Porque tem uma coerência de Precisa. vocês também, né? Aham. Tem uma responsabilidade aí. Seu caso, como é que foi? Então, eu entrei no carnaval de paraquedas e aí, em 2012, o Ministério da Saúde ele proibiu que tinha que ter peso mínimo Eu para lembro disputar disso. o concurso, porque Aham. antes se tinha um peso mínimo. É. E aí eu fui lá e fui me inscrever, mas uma bermudinha, boca, joelho e cabeça, que eu tinha 52 quilos, só isso. Caramba! Quantos Era. anos você tinha? Nossa, 2012, vou fazer 34, tinha 22, 22 anos. Muito novo. E aí fui. Só que antigamente era 2 dias. Dos últimos tempos, a eliminatória acontece um dia, numa quinta-feira, posteriormente já é a eleição. Não, lá na época, eram 2 dias de festa. O primeiro dia era eliminatório para todo mundo. Sim. Quem passava ali no público que fosse escolhido ia Vai pro pro segundo dia. Uhum. E foi assim. Foi no primeiro dia com uma bermudinha, voltei com a mesma bermudinha, só mudei a blusa. Aham. No segundo dia, um chapéu. Lembro até hoje que era uma blusa xadrez. Tá vendo que a quadrilha tava Quadrilha ali presente. A quadrilha tava ali, ó. no carnaval. Aham. E aí, na época, um tanto de gordinho. E eu fui zombado no meio dos gordinhos. O pessoal pouco rindo. peso. Os gordinhos. O pessoal fala que tem a... Como que fala? Gordofobia. Gordofobia. Mas eu sofri. Magrofobia. Magrofobia, né? É a parte deles, porque eu era magrinho e sofro até E era a hoje. primeira vez que ia ter isso, E né? ali eu consegui ganhar. Ganhei como primeiro irmão magro da história. Foi muito legal. Uhum. E de lá pra cá eu disputei em 2014, perdi Isso. também. Isso é e- importante falar. né? a Tem hora gente que não vive só de sucesso. só de ganhos, não. Diferente que muitas pessoas acham. Disputei em 2014 porque não pode disputar sequencial. Então eu Sequencial. passei a faixa em 2013, voltei em 2014, perdi. Uhum. E aí, mesmo assim, eu resolvi dar um tempo da corte e fiquei só por conta da Câmara do Alvorada, que eu entrei em 2013. Tá. E aí eu fiz comissão de frente, entre outras coisas. Aí voltei em 2017, 2017, né, que você ganhei. Aham. Depois 2019, ganhei novamente. Que Aí eu legal. tinha que esperar, 2019 eles mudaram o regulamento. Uhum. Quem participava da corte tinha que esperar 3 anos. Isso. Então, Senão você ia ganhar de 2020 novo. eu passei a faixa. Mudou por causa dele. 2021 e 2022 veio a pandemia. 2023 Voltou, Rafael. voltei lá. Voltou. Mas eu voltei muito com uma visão muito estratégica, É. sabe? Eu falo que quem vai pra corte pelo dinheiro, não canso de falar isso com as meninas, não vá Não pelo compensa, dinheiro, vá não é pelo isso. amor. Uhum. Porque o dinheiro, a gente se frustra. Vá pelo amor, pelo samba, pela cultura, pra gente fazer um diferencial. E isso eu falo muito, eu tive o apoio de todas as escolas, mesmo não sendo das escolas, sendo da Câmara do Alvorada, tive apoio da Acadêmicos da Venda Nova, tive apoio da BenTV, sabe? Então as pessoas, querendo ou não, diretamente, indiretamente, unidos do Guarani, postavam nas suas redes sociais que a Isso, torcida pra era te pra dar mim. força. Então, querendo ou não, foi um legado que a gente Uhum. pôde construir nos outros reinados, e aí eu vim colher agora. Foi muito legal trazer essa representatividade, e as pessoas, eu falo com elas, não vão pelo dinheiro, que o dinheiro Uhum. é muito trabalho, e se a gente for colocar na ponta do lápis, Uhum. é pouco dinheiro. E assim. você tem que abrir mão e ficar por conta, não é? A gente A partir do dia 11 de exclusivo. dezembro, vocês são exclusivos da Belotô. Sim. Qualquer horário. A gente rebola para conseguir conciliar trabalho, porque a Isso. vida continua, Claro, sabe? né? A gente, Aham. as latas batem Isso. e não adianta a gente achar que vai ser só essa faixa, Só não essa chegar faixa. lá na CEMIG e falar, ei, posso pagar com essa Sou faixa? rainha do Não, carnaval. Não vai rolar. não vai dar. Faz uma foto comigo e tal. E aí a gente tem que continuar a vida normal. E a Fifi, ela estava fazendo um período de campanha, que é um período que para ela é muito importante na Sim. carreira dela. Eu e Gabi, nós somos CLT, então Aham. a gente ficava, meu Deus, e eu agora, velho, aquela correria para vir para cá. Caramba. É assim. Nossa, que legal. Ô, Rafa, me conta uma coisa aqui. A partir do dia 11, então, vocês ficam por conta, né? Aham. E aí, quando é que, em janeiro, quando é que começa mais quente, assim? Quando é que Dia pega? 12. Dia 12. Dia 11 acabou o A gente concurso, já não começa. parou. Não, A mas gente numa boa. Nessa não véspera parou. agora de carnaval, é muito Não mais... parou. Não parou Não ainda. parou. Não parou? Esse final de semana, a gente teve
Teve um dia que nós chegamos a ter 6 eventos. 6 eventos em um dia. Nós viemos, assim que nós fomos eleitos, passou as festividades de final de ano, mas sempre uma reportagem, alguma coisa, Belotu, figurino, né? Então, quase todo dia a gente estava se vendo. Ansiedade, expectativas. Aí acabou no dia, eu fiz uma viagem, eu tive que adiantar o meu retorno, porque a gente tinha no dia 2 obrigações. tinha compromisso. Aí eu voltei dia 6, porque dia 6 eu viajei, a gente viajou para o Rio. Foi a primeira corte que saiu de Belo Horizonte. Para que foi vocês foram pro Rio? Nós fomos convidados para ir para conhecer o Rio de Janeiro. Aí nós fomos na Portela, pela Bianca, fomos convidados por ela. Ela veio, participou do júri, e aí nós fomos convidados, fomos na feijoada da Portela. Que legal. De lá fomos convidados pela presidente da Mangueira, nós fomos pro camarote da Mangueira também. E fomos pro baile dos passistas, promovido pelo Milton Cunha, por sermos passista e ser uma corte feita de passista. Ah, que legal. De passistas de todo o Brasil. Foi muito legal. Deu muita visibilidade pra gente. As pessoas que são do carnaval se sentiram super representadas, porque acaba que o Carnaval do Rio de Janeiro também é uma referência dos carnavais, né? Claro. E aí a gente chegar e poder conquistar esse espaço, várias cortes, várias pessoas se sentiram representadas e viram como porta de entrada para as próximas cortes que virão, né? Muito bom. Vamos lá. Gabi, como é que é o seu dia? Agora sim, como é que tá? O meu dia tá uma loucura. Porque, por exemplo, alimentação. Alimentação eu tenho, né? Uma dieta com nutricionista, todo acompanhamento com meus coaches, né? Você tem exercício físico, por exemplo? Tenho você tem que fazer. Exercício físico. Praticamente minha rotina mudou muito em questão da minha alimentação. Como eu trabalho com carnaval o ano todo, né? De passista, então eu sou de perder muito. Você então, perde muito, eu perco muitos quilos. Muito, isso. Sua muito, né? Tá isso, sempre, na questão dos então, finais de semana. Isso, eu tenho né? que ficar muito isso é um problema atenta. para você. Isso é um problema. Então, minha dieta sempre muda. Quando eles veem que eu tô perdendo muito, aí já coloco uma dieta mais calórica para tentar ficar... Compensar isso. Compensar. Né? Hidratação, como é que você faz? Muita água mesmo. Mas e aí, quando precisa ir ao banheiro, né? Vocês duas aí, como é que faz? Não pode também ser muita água, hein? Seguradinha ali um pouquinho. Nossa. E assim que a gente tem uma Porque oportunidade. desarmar isso aí não é fácil. Né? Vai princesa, rainha, segura. Vai rainha, princesa, segura. Entendi. Segura aí enquanto eu vou. Né? Mas a gente sempre dá um jeitinho. Sempre tem os lugares que a gente está indo. Sempre tem um lugarzinho assim que Descanso, a gente pode... né? Como é que é essa questão? Como é que é? Você consegue dormir? Descanso, assim, tá sendo pouco também. É o que falou, né? Tem que ir pelo amor, né? Porque pelo Isso, dinheiro, tem que ir pelo o desgaste amor, é muito grande, né? É um sonho, né? Estar na corte momesca. Então, tem que ir pelo amor, não tem jeito. Então, o descanso é assim, é dentro da van... É na hora que dá. Eu, graças a Deus, né? Como o Rafa diz, nós somos CLT, então eu tive que conversar no meu emprego, né? E eles adiantaram minhas férias, graças a Deus. Ou seja, né, de certa forma, as suas férias você está trabalhando. Né? Eu estou trabalhando, de alguma forma ou de outra, estou trabalhando. Tá trabalhando, né? Mas foi muito bom muito isso, sacrifício. Porque... querendo ou não, tinha que sair, às vezes, mais cedo, algum imprevisto, né? Alguns eventos que acontecem de última hora e a Belotur liga pra gente, então a gente tem que ir. Então, a minha gestora já falou, ó, vai tirar férias, que assim você fica mais tranquila. Isso. Legal então, ela, hein? Foi compreensiva. Nossa, ela foi muito compreensiva. Imagina o grupo do WhatsApp da corte momesca, né? Não, tem que olhar o tempo inteiro, né? Nós estamos com 4 grupos, né? 4 só da corte. Enquanto vocês estão 4 aqui... não, 5 o nosso privado. O pau tá quebrando lá. Nossa, só tô vendo verdinho ali. Só tá vendo ali no celular. Muito bom. Mas como é que você resolveu participar do concurso? Por quê? Assim, eu sempre fui apaixonada pelo carnaval, mas entrar no carnaval mesmo, eu entrei em 2015, desfilando por um bloco que faz o pré-carnaval, que é o Trema na Linguiça. Sim, tradicional. Isso, né? Tradicional. Então, foi a primeira vez, fui convidada pelo Alex, que era o presidente, né, do bloco na época. E assim, ele me convidou pelo Facebook. Eu até mesmo? achei que era estranho. Assim, eu falei assim, isso é fake news, eu né? falei assim, gente. Isso é golpe. Mas aí nós fomos conversando, eu aceitei. E assim, em 2016, tentei como rainha de bateria da Acadêmicos de Venda Nova, que é um concurso que eles têm também todo ano. E eu tentei conseguir.
E assim eu deslanchei no mundo do samba. Assim, eu faço baterias, shows sempre, todo final de semana, né? Com a bateria do Mestre Linguinha, que é uma bateria, Uma referência. uma referência em Belo Horizonte. E sou também musa do Camisa 13, do Galo. Do Galo. E danço com a charanga do Galo também. Boa. Sou passista deles Aí. também. E assim vou indo até o final, todos os finais de semana. Agora, por exemplo, né, os dois estão num grupo, Guararás, né? O grupo que, né, que vocês Que a gente se encontraram e tal, de festa popular. Você teve alguma escola, algum grupo para dançar, para aprender a dançar? Não, eu Não. fazia muita aula com a minha prima, que ela sempre deu aula de jazz, na época era a Aerobahia, Balé né? clássico. Balé clássico eu não Não, cheguei a fazer, aham. era meu sonho, mas a minha mãe não tinha muitas condições, né? Sim. Então, eu sempre quis participar mesmo de um grupo de balé clássico, mas não tive essa oportunidade. Era mais só o jazz que eu fiz, e assim fui encaminhando no mundo do samba. E com isso via, né, aquelas Meio de musas. olho, né, nos outros. Isso. Que coisa, E só acompanhando mesmo, né, rainhas do Rio de Janeiro. E assim, eu custei a conhecer corte de BH. Então, tipo assim, depois que eu entrei para Acadêmicos de Venda Nova, eu fui em um concurso e fiquei deslumbrada. Você E falou, assim, e eu sempre via aquelas musas do Caldeirão do Hulk, né? E assim, ficava ensaiando na sala da minha casa e as minhas primas, vai. Eu falei, Vai, isso é impossível para mim, né? Aham. E quando eu vi esse concurso, No ano passado. não, foi... Você já tentou foi outra vez? bem- 2005. Foi 2018. 18. Quando a Grazi ganhou também. Isso. E assim, Aí eu você não fiquei ganhou? deslumbrada. Não, eu não participei. Eu demorei a participar. Você ficou com medo? Ficava, Claro, porque eu também né? não tinha nenhuma referência, eu não Isso. conhecia ninguém do mundo do samba. Uhum. Até que eu conheci depois a Izzy, né, Lisboa, que ela fazia um projeto que chamava Passista Nota 10 na Acadêmicos de Venda Nova. E assim, ela também me incentivou a participar do concurso da Acadêmicos. E assim, eu entrei e continuei com ela. E assim, ela foi me incentivando a participar. Eu participei uma vez do concurso da corte. Uhum. Mas também eu estava muito despreparada, não conhecia nem as pessoas que faziam fantasia, então eu estava muito despreparada assim. Passou um ano e agora eu tentei de novo, né, com E aí deu com certo. meu amigo aqui me insistindo. Você participou disso? Você botou lenha na fogueira? ó, mesmo? Muita todo dia, lenha. A gente fazia show junto e nos Isso. preparativos a gente começava assim, ó. Agora eu sou professor de educação física, né? Uhum. Aí ficava assim, agora a gente vai treinar resistência no meio do show. Então, num casamento, a gente, resistência agora. Aí a gente sambava a música inteira sem parar, sem parar. firula. Firula, a gente fala, fazia quando um dá uma passo, enroladinha um e tal, passo, um isso. pulo, um passo mais... Para tentar descansar. Não, é sambar, samba no pé, porque o concurso ele era o batidão, aí a gente ficava, aí a gente fazia mais um momentinho de firula, aí agora, Isso, bora agora lá. vamos, Então aí a vamos. gente ficava. E acabou que aí foi preparando, aí Isso. acabou que a gente foi combinando roupa, e no Legal. final das contas a Fifi também combinou, porque combinou sem combinar, porque os três estavam de azul e amarelo. Amarelo. No dia do No concurso? dia do dia do concurso. concurso. Ah, legal isso, legal. E aí Uhum. ficou bem homogêneo. Visualmente, É, né? Vocês já estavam meio visualmente. entrosados, né? É. Legal demais. Rafa, você via nela um potencial? Sempre, você tá doido? A gente é parceiro de dança mesmo. Uhum. As mesmas baterias que ela faz show, eu faço show. A gente faz show em outras cidades. E aí a gente tá sempre junto, assim. Então eu falava, vamos. Aí ela falava, eu quero ir com você. Aí eu fiquei muito na dúvida, porque eu ia sair, eu desfilo fora. Eu Isso. desfilo na Nenê de Vila Matilde e desfilo em Vitória, em Jucutuquara. Nenê em São Paulo. Em São Paulo. E eu fui convidado para ser o símbolo da escola. E o sonho de todas as pessoas é chegar lá fora. E eu, no meu primeiro ano, foi o ano passado, esse ano seria destaque do carro Abre Alas, que eu seria faraó, que é o tema da escola. E aí eu fiquei muito na dúvida. E a gente assim. Aí até que eu falei assim, quer saber? Vamos. Aí Vamos ficar. ela, será? Eu falei, vamos. Ela, então você vai, eu vou. Eu falei, então vamos embora. Vamos Você juntos. abriu mão, então, de sair na Nenê. Nenê, transmitido também, né? Pela Globo. Né? Pela Globo. Uhum. E aí é uma superpotência. A Nenê tem uma grande história. É. O Carnaval de São Paulo, uma das primeiras escolas de sambas. E aí abri mão para Pra vir pra cá. poder disputar o Rei Momo. Mas E tá como uma tranquilo. estratégia também, me tornei o Rei Momo que mais tem título em Belo Horizonte. Então acaba que Currículo, né? no currículo, profissionalmente, isso é muito interessante, sabe? Legal. Quem é que te dá mais trabalho de cantada? Homens ou mulheres?
Ih! Porque rainha toma cantada, né? Não tem jeito. Sim, mas eu acho que até por causa do teatro, que já tem esse assédio, você já tem a manha. a gente já consegue conviver um pouco melhor, assim. Conviver com isso não, porque a gente pode conviver com assédio, né, gente? Isso, isso mesmo. Mas lidar com a situação de uma forma melhor. Mas a gente sempre tem uma equipe, sempre tem alguém com a gente auxiliando ali. Então, se acontece alguma coisa com potencial de risco maior, alguém vem. Eu falo isso porque é diferente do teatro. Porque você está numa festa. E aí as pessoas bebem, sim, né, e tal. Sim. E acham que, né, mulher é objeto, né? E que a Carnaval, roupa que a gente está usando é um convite. Isso. Então, isso acontece. Mas eu acho também que a gente já chegou num nível de se sentir empoderadas o suficiente para poder falar, ei, não. Não é não. Isso é assédio, então eu Você quer um personagem. Então você vai ter que me respeitar e a gente vai tomar as medidas cabíveis aqui, porque assédio é crime, não pode. Mulheres também se aproximam? Sim. E mulheres também assediam. Muito bom. Vou perguntar para os dois, mas daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo e você não pode perder a resposta dos dois, hein? Quero saber como é que é esse negócio aí, como é que funciona. Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu, maestro.